Vamos aqui nesse vídeo conversar um pouco sobre equações lógicas. No decorrer do nosso assunto aqui, vocês ouvirão muitas vezes eu usando esse termo, equação lógica, outras vezes eu poderei usar o termo expressão lógica ou expressão booleana. Não se preocupe com isso, tá? No fim, a gente está falando da mesma coisa. Não é novidade para vocês que uma expressão booleana é a representação exata de um circuito lógico digital. Venho insistindo nisso, e bastante nos nossos estudos anteriores aí. De uma maneira geral, diante de uma situação na qual queiramos implementar um circuito lógico para acionamento de qualquer dispositivo, devemos primeiramente construir uma tabela verdade que contemple todas as combinações de acionamento dos dispositivos de entrada, bem como definirmos nessa tabela quais as combinações desses dispositivos de entrada que acionarão o dispositivo de saída. A partir dessa tabela verdade já preenchida, com todas as possibilidades, extraímos a expressão lógica. E essa expressão pode ser extraída de duas maneiras: quando a variável de saída valer 1 ou quando a variável de saída valer 0. Então temos aqui um exemplo de tabela verdade, extraída de uma situação qualquer. Nesse nosso exemplo, temos 3 variáveis de entrada. É claro que o tamanho dessa tabela, pessoal, vai depender da quantidade de variáveis de entrada. A gente já sabe disso, Duas variáveis me dá 4 combinações. 3 variáveis, 8 combinações. E assim vai, 4 variáveis já seria 16 combinações. Então, vai aumentando o número de linhas e o número de colunas dessa tabela. Mas eu tenho de colocar todas as combinações possíveis dessas variáveis de entrada. E aí, é você que sabe quando que a saída deve ser acionada, Quando a saída estiver acionada, a gente vai ter 1 aqui na saída. Quando a saída deve permanecer desligada, a gente tem 0 aqui na saída. Então, temos aqui só um exemplo de uma tabela verdade fictícia. E é isso que nós vamos estudar nesse capítulo. Como que a gente vai extrair as expressões lógicas de uma tabela verdade? Das duas formas, quando as saídas estiverem valendo 1 ou quando as saídas estiverem valendo 0. E ao final do assunto, seremos capazes de avaliar diante de uma situação qual das duas formas será mais vantajoso extrairmos essa expressão. Ao extrairmos a expressão quando as saídas estiverem em nível lógico 1, a gente vai obter uma expressão que ela é chamada de soma de produtos, ou uma expressão de termos mínimos. Um exemplo aqui. Expressão soma de produtos. Veja só, eu tenho várias somas e vários produtos. São somas lógicas de produtos lógicos, Por isso que ela se chama expressão soma de produtos. E a gente vai obter uma equação desse tipo quando extrairmos essa expressão das saídas que estiverem valendo 1. Robson, não estou entendendo nada. Calma, a gente só está dando um exemplo dessa expressão. Como retirar essa expressão é o que a gente vai aprender aqui. Quando a gente retirar a expressão, quando as saídas estiverem em nível lógico 0, aí nós vamos ter uma expressão que é chamada expressão de produto de soma, ou expressão de termo máximo. Temos aqui um exemplo de expressão produto de somas, tá vendo? Tem várias somas lógicas aqui, várias, E um produto, uma multiplicação lógica entre essas somas lógicas. Por isso que é a expressão produto de somas. Vamos já deixar uma coisa clara. Isso não é regra, tá bom, pessoal? Nem sempre nos deparamos somente com esses dois tipos de expressões. Quando as retiramos das tabelas verdades, sim, eu vou ter ou soma de produto ou produto de soma.
Mas é bastante comum nos depararmos com expressões já prontas em que vemos uma mistura danada dessas duas, tá? Por exemplo, olha lá, eu estou chamando aqui de expressão mista, nem sei se é esse o nome exato dela, mas é uma mistureba danada aqui, né? Aqui eu tenho uma expressão soma lógica, aqui eu tenho produto lógico, outra soma lógica, mais uma soma com outro produto lógico, aqui um outro produto com outra soma lógica, então é uma mistura danada. Essa expressão não foi retirada de uma tabela verdade, porque só repetindo, quando a gente tira de uma tabela verdade, a gente cai em um daqueles dois tipos, tá? Soma de produto ou produto de soma. Mas não se preocupe com isso, tá? Já temos o conhecimento necessário para trabalharmos com qualquer tipo de expressão. Só falta a gente praticar. E isso veremos num próximo vídeo. Agora, o que está nos interessando é somente como retirar expressões de tabela verdade. Só isso que nos interessa nesse momento. Muito bem, vamos a um exemplo. É simples, na verdade, né? Mas nele nós temos toda a descrição de como proceder diante de uma situação, seja ela real ou fictícia. Então, vamos ver aqui passo a passo qual é o processo completo. Vai ser sempre assim, tá, pessoal? O que nós vamos ver aqui é sempre assim, é como se fosse uma receita de alguma coisa, tá? O que pode mudar é o número de variáveis de entrada, isso implica no tamanho da tabela, consequentemente no tamanho da expressão que a gente vai obter lá no final. Mas o processo é sempre esse. Então vamos lá, passo a passo. Estou propondo aqui uma situação, então, que é a seguinte, ó. O acendimento de um LED deverá ser controlado através de duas chaves, obedecendo o seguinte critério. Esse LED deverá estar aceso somente quando uma das chaves estiver acionada e apagado quando as duas chaves estiverem abertas ou fechadas simultaneamente. Então, se a gente tiver só uma chavinha ligada, qualquer uma das duas, o LED tem que acender. Agora, se as duas chaves estiverem abertas ou as duas chaves estiverem fechadas, o LED deve estar apagado. Bom, vocês já perceberam, né? Só pela descrição que a gente está falando aí do funcionamento de uma porta ou exclusivo, né? Inicialmente, vamos adotar uma convenção. Tenho duas chaves, então vou chamar de chave A e chave B. Chave A aberta é 0. Chave A fechada vale 1. Chave B aberta vale 0. Chave B fechada vale 1. E o LED? Eu estou chamando de Y, né? Apagado, 0. Aceso, 1. Temos duas variáveis de entrada, a variável A e B, e uma variável de saída, que é a variável Y. Então, para duas variáveis de entrada, temos uma tabela de 4 combinações, né? Aqui nessa tabela eu estou colocando as duas variáveis de entrada e já a variável de saída. Bom, preenchendo as 4 combinações, para essa tabela de duas variáveis, temos isso, né? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Agora a gente vai colocar a condição aqui da saída. Chave A aberta, chave B aberta. Pela descrição, o LED tem que estar apagado. Então, Y vale 0. Chave A aberta, chave B fechada. Pelo que descrevemos lá, o LED tem que acender. Se eu inverter a chavinha, agora chave A fechada, chave B aberta, o LED também tem que acender? Sim, vai para 1. E as duas chaves fechadas? O LED tem que estar apagado. Então, vale 0. Vamos ver, então, o procedimento para a extração da expressão soma de produtos. Deixei até um lembrete aí, né? Quando a saída valer 1. Então, vamos colocar aqui a nossa tabela, já que a gente acabou de preencher, né? O que a gente tem que fazer? O primeiro passo, anotar ao lado das saídas que valem 1, o estado das variáveis de entrada, adotando o seguinte critério, tá, pessoal? Se a variável estiver valendo 1, eu vou escrever a própria variável. Agora, se a variável estiver valendo 0, eu vou escrever ela barrada. Tá legal? Então, eu tenho duas saídas aqui que valem 1, né? Vou deixar elas marcadas aqui.
Eu venho aqui nessa primeira e anoto a condição da variável A e da variável B. A vale 0? Sim, então ela vai ficar barrada. B vale 1? Sim, então é o próprio B. Pronto, deixa anotado. A barra B. Aqui, nessa outra saída que vale 1. O A vale 1, então é A mesmo. O B é que vale 0, então é B barrado? Sim, pronto, anotei aqui. E é isso. Tenha lá quantas saídas tiver essa tabela, pessoal. Todas as saídas que estiverem em 1, você vai colocar a combinação das variáveis. Agora a gente já está pronto para montar a nossa expressão. É o passo 2 aqui, ó. Montar a expressão soma dos produtos retirado da tabela. Então, o meu y, né, a minha expressão, eu vou pegar esse primeiro produto que eu tirei aqui e anoto lá. É uma expressão soma de produto. Então, operação ou. E aí, anoto lá essa outra combinação que eu tirei aqui da tabela verdade. A, B barra. Pronto. Está feita a nossa expressão. Está retirada a expressão. Vai ser sempre assim. Não importa o tamanho dessa tabela. Essa expressão ela é constituída de termos, tá legal? Então a gente diz que aqui a gente tem o primeiro termo, aqui a gente tem o segundo termo. Eu posso ter situações em que a minha expressão fica bem grande, depende do que eu tenho na minha tabela, depende da minha tabela. Eu posso ter vários termos. E dependendo da quantidade de variáveis de entrada também. A quantidade de variáveis que eu vou ter em cada termo, né? Se eu tivesse 3 variáveis, ABC, cada termo desse aqui teria 3 variáveis. E é só isso para retirar a expressão por 1, ou seja, retirar a expressão soma de produtos. Está pronta, não preciso fazer mais nada. Mas a gente sabe que dá para tirar também essa expressão quando a saída valer 0, ou seja, eu vou chegar numa expressão chamada produto de somas. Essa, pessoal, é um pouco mais trabalhosa. Vamos anotar nossa tabela verdade. Começo igualzinho. Anotar ao lado das saídas que valem 0 o estado das variáveis. A mesma história. Se for 1, é a própria variável. Se for 0, ela será barrada. Então, agora é nas saídas que valem 0. Vou até anotar aqui, ó. Essa saída vale 0, essa saída vale 0. O que eu tenho aqui? A vale 0, B vale 0. Então, A barrado e B barrado. E aqui, A vale 1, B vale 1. Então, vai ser A e B. Pronto. Mas olha só, pessoal. A gente está tirando uma expressão quando y vale 0. E a gente está falando aqui que quando a variável for 0, ela será barrada. Então, a gente não está tirando o y barrado, porque eu estou tirando o y quando ele vale 0. Estou tirando o y barrado, é o que a gente anotou aqui, né? Montar a expressão, eu vou montar uma expressão soma do produtos. Eu retirei da tabela, tá? Mas, como eu estou retirando por 0, a minha saída está negada. Minha saída normal é quando o y vale 1, como a gente fez no passo anterior. Eu deixei uma anotação aqui importante, né? Sempre que você retirar por 0, y será barrado. Aí você vai anotando essas expressões que você tirou aqui, né? Então, tenho lá a barra e B barra, ou, continua sendo uma operação ou aqui, tá? A e B. Pronto, está feita a nossa expressão. Mas, pessoal, me interessa o y barrado? Não, eu quero y. Então, a gente vai ter que dar um jeito de sumir com essa barra de cima do y. Eu não posso simplesmente apagar ele, né? A gente vai ter que trabalhar nessa expressão matematicamente, usando os conhecimentos que a gente já adquiriu até agora, para sumir com essa barra de cima do y. Aí a gente cai no passo 3, né? Que é trabalhar essa expressão para eliminar essa inversão da saída y. E quando a gente fizer isso, a gente vai cair numa expressão produto de soma.
Porque a gente tem, por enquanto, uma expressão soma de produto mais do y barrado. E a gente já falou que a gente precisa subir com essa barra do y. O que a gente faz, pessoal? Olha só, presta atenção. Se eu pegar essa minha expressão aqui e negar ela dos dois lados da igualdade, vai continuar sendo verdade isso aqui? Vai, eu não mudei nada, tá? Eu não posso barrar só um lado, só o y ou só a expressão do outro lado da igualdade. Eu tenho que barrar os dois lados, por isso que eu coloquei até com uma corzinha diferente aí. E aí a gente começa a ver o que dá para fazer. Bom, aqui eu já poderia y, duas barras, eu sei que vale y, né? Eu já poderia escrever aqui na próxima linha só y. Mas eu vou manter essas duas barras, vou tirar lá no fim quando der para fazer alguma coisa dos dois lados. Por enquanto, o que eu estou vendo aqui, ó, é que eu tenho uma operação soma barrada. E dá para a gente enxergar aqui, pessoal, o segundo teorema de De Morgan. Olha, eu tenho uma soma lógica negado. Lembram-se do segundo teorema de De Morgan, que diz que o complemento da soma é igual ao produto dos complementos? Pois é. Então, quando a gente falou do teorema de De Morgan, a gente mostrou lá só A ou B barrado, né? Que dava A barrado e B barrado. O nosso A vai ser tudo isso aqui, tá? O nosso B vai ser tudo isso aqui. Então, como é que vai ficar isso aí? Olha só. Esse teorema diz que tudo isso aqui é isso aqui, barrado, e isso aqui, barrado. É o que a gente fez aqui. Aqui eu tinha A barra e B barra. Tá lá, A barra e B barra, barrado. E aqui que eu tinha aqui, A e B. Então, tem agora A e B barrado. Vixe, tá complicando esse negócio, né? Tá não, pessoal. É só treinar. Só que agora eu estou enxergando aqui, ó, o primeiro teorema de De Morgan. E aqui também, o primeiro teorema de De Morgan. E o que diz o primeiro teorema de De Morgan? Diz que o complemento do produto é igual à soma dos complementos. Vamos fazer isso aí. Olha só, eu tenho um produto aqui, que é A barra e B barra, complementado. O que ele virou? A soma dos complementos. Eu vou ter A barra barrado ou B barra barrado. Aqui eu tenho só A e B. Então vira A barra ou B barra. Pronto. Agora só nos resta aplicar aquela identidade básica da operação inversão, onde qualquer coisa negada duas vezes é essa coisa. Então y barra barra vale y, né? A barra barra vale A, B barra barra vale B. Ora, A barra continua barra, B barra continua B barra. Chegamos ao final. Chegamos numa expressão produto de soma. Chegamos, né? Eu tenho A ou B, uma soma lógica, e A barra ou B barra, que é uma outra soma lógica. Mas, professor, eu cheguei numa expressão diferente. Isso aqui não é a tabela verdade de uma porta ou exclusivo? É. E a expressão que a gente estudou de uma porta ou exclusivo era isso aqui. Quando a gente tirou aqui por 1, a gente chegou na expressão que a gente conhece. Quando a gente montou essa porta lógica lá nos nossos ensaios. Então, mas a gente já sabe, a gente já deu vários exemplos aí para vocês, que nós podemos ter circuitos diferentes, uma expressão representa um circuito, né? Que fazem a mesma coisa. Pois é, o circuito dessa expressão aqui faz a mesma coisa que o circuito daquela expressão tradicional que a gente já conhece da porta ou exclusivo. É uma outra expressão para porta ou exclusivo que vocês não conheciam. Estão conhecendo agora. Vamos mostrar para vocês. Olha só. Quando a gente tirou a expressão soma de produtos, chegamos nessa expressão aqui, né? Olha o circuito dessa expressão.
É o circuito que vocês conhecem, que vocês montaram no laboratório, bonitinho. Agora, quando a gente retirou por zero, a gente chegou nessa expressão aqui. E o circuito é esse aqui. Esse circuito aqui faz exatamente a mesma coisa que esse outro aqui? Faz. Então, nós chegamos em expressões diferentes. Uma delas é soma de produto, a outra é produto de soma, consequentemente, circuitos diferentes, mas que fazem exatamente a mesma coisa. Vamos comprovar isso aí naquele método que a gente conhece lá, das tabelas verdades. Pronto, vou montei aqui as 4 combinações para as duas variáveis de entrada, A e B. Nessa expressão aqui eu tenho A barrado e B barrado, aliás, nas duas, né? Então vamos já colocar uma coluninha aí para A barrado. Então, olha, eu peguei o A aqui, neguei, deu isso aqui. Eu uso B barrado nas duas também, né? Então, vamos criar uma coluninha para B barrado. Então, vou pegar o B aqui, negando ele, dá isso aqui. Bom, nessa expressão aqui, eu uso a barra e B. Então, eu vou pegar aqui a barra e B. Fazendo isso com isso, dá tudo isso aqui. Tenho também aqui, ó, A e B barrado. Então, a gente está pegando agora a variável A com esse B barrado que a gente tinha achado aqui. Se eu fizer isso com isso, dá isso. Do lado de cá, eu vou precisar de A ou B. Então, vamos colocar uma coluna aqui para A ou B. Se você fizer A ou B para essas 4 combinações aqui, você vai obter esse resultado aqui. E aí eu tenho a barra ou B barra. Eu já tenho a barra aqui, tenho o B barra aqui, é só fazer a operação ou entre elas, né? Olha, eu estou fazendo a barra ou B barra. Fazendo linha a linha aí, dá isso aqui. Vamos colocar aqui a nossa expressão completa aqui, né? A barra e B ou A B barra. A expressão soma de produtos. Se eu fizer, então, a barra e B ou A B barra, dá isso aqui. Vamos colocar aqui agora uma coluna para essa expressão aqui do produto de soma. A ou B e A barra ou B barra. Eu estou fazendo A ou B e A barra ou B barra. E fazendo isso aí linha a linha, vai dar isso aqui. Então, pronto. Já sabemos o que tem que dar na expressão soma de produto e o que tem que dar na expressão produto de soma. E se a gente olhar para cada uma das 4 combinações das variáveis A e B, as duas são exatamente iguais? São. Então, isso significa que os dois circuitos fazem exatamente a mesma coisa. E qual é melhor montar, professor, se eu precisasse montar? Bom, para começar, você não precisaria montar, porque isso aí já existe uma porta lógica pronta, né? Já existe um circuito integrado que tem essa porta pronta. Mas se você fosse montar, não ia ter muita diferença, né? Eu estou usando aqui, ó, nesse circuito, 5 portas lógicas. Aqui também 5 portas lógicas. Só que aqui eu tenho 2 OU e uma E. E aqui eu tenho 2 E e uma OU. De qualquer maneira, eu vou precisar de um circuito integrado para a porta OU. Vou precisar de um circuito integrado para as duas portas E. E nos dois circuitos eu tenho 2 inversores, né? Eu vou precisar de um terceiro circuito integrado que contenha esses inversores. Eu vou usar nesse aqui 3 circuitos integrados e nesse aqui 3 circuitos integrados. E, aliás, são os mesmos. Tudo bem até aqui, pessoal? Então tá bom. Vamos a mais um exemplo. Dessa vez vamos retirar as expressões, tanto soma de produtos quanto produto de somas, a partir de uma tabela dada já. Vamos pular lá o enunciado. Então, estamos vendo aqui a nossa tabela. Eu tenho 1, 2, 3, 4 saídas em 1 e, consequentemente, 4 saídas valendo 0. Para retirar a expressão soma de produtos, a gente vai, então, anotar a condição das variáveis de entrada
onde as saídas estiverem valendo 1, né? Então, essa primeira saída aqui está valendo 1, A vale 0, B vale 0, C vale 0, então fica A barra, B barra, C barra. Próxima é essa aqui, né? 0, 1, 0, fica A barra, B, C barra. Próxima saída que vale 1, A vale 1, B vale 1, C vale 0, então fica A, B, C barra. E a última saída, tanto A quanto B quanto C valem 1, então fica A, B, C. Agora é só montarmos a expressão, né? Então, boto lá y e vou escrevendo aqui todos esses termos que a gente acabou de extrair da tabela verdade. Então, o primeiro é A barra, B barra, C barra. Escrevo lá. A operação é ou, né? Então, ou, anoto o segundo termo. A barra, B, C barra. Ou, anoto o terceiro. A, B, C barra. Ou, novamente, e o último termo que a gente tirou da expressão, A, B, C. Pronto, está feita a nossa expressão. Veja que já deu uma expressão maior do que o nosso primeiro exemplo lá, né? Aqui nós já temos 4 termos e cada termo possui 3 variáveis. E chegamos na expressão final, né? Uma expressão soma de produto, que é aquela expressão que a gente retira quando as saídas estiverem valendo 1. Se a gente fosse montar o circuito dessa expressão, daria isso aqui, né? Então, aqui está exatamente o circuito da expressão que a gente acabou de retirar, né? Pessoal, olha só, soma de produto, né? Então, olha só, eu tenho uma porta OU, que faz a soma lógica de todos esses produtos lógicos aqui, realizado por essas portas E. Vamos agora retirar a expressão produto de somas, que é quando as saídas estiverem valendo 0. Então, a primeira saída que vale 0 aqui, nós temos 0, 0 e 1. A vale 0, B vale 0, C vale 1. Então, a gente fica com A barrado, B barrado, C. Próxima saída que vale 0 é essa aqui. E nós temos A vale 0, B vale 1 e C vale 1. Então, temos A barra, B, C. Próxima, A vale 1, B vale 0, C vale 0. Então, fica A, B barra, C barra. E a próxima, A vale 1, B vale 0, C vale 1. Então, fica A, B barra, C. Vamos montar a nossa expressão, nunca se esquecendo que quando a gente retira por 0, o y é barrado. E aí a gente vai anotando essas combinações que a gente acabou de retirar da tabela verdade. Então, a primeira delas, A barra, B barra, C. Aqui, pessoal, continua a operação OU, tá? Então, é OU, o próximo termo que a gente retirou da tabela, A barra, BC, ou A, B barra, C barra, ou o último termo que a gente retirou lá, né? A, B barra, C. Muito bem. Está aí a nossa expressão montada, só que a gente não chegou na expressão final ainda, porque a gente precisa fazer com que esse y barra se torne y. E o processo é o mesmo, né? Vou negar os dois lados da igualdade. Eu tenho y negado 2 vezes, que vale y. E do lado de cá, toda essa expressão aqui barrada. Se eu barrar os dois lados da igualdade, essa igualdade continua sendo verdadeira. Agora, dá para a gente aplicar desse lado direito aqui da igualdade, teorema de De Morgan, né? Eu tenho aqui uma soma lógica negada, né? Então, se eu aplicar o teorema de De Morgan aí, o segundo teorema de De Morgan, né? Nós vamos ter o seguinte, é isso aqui barrado e esse outro termo barrado e esse outro termo barrado e esse outro termo barrado. Vocês se lembram que quando a gente
explicou para vocês os teoremas de De Morgan. Para simplificar, para ficar mais fácil, a gente trabalhava com eles apenas com duas variáveis, mas a gente disse que ele pode ser para mais variáveis, né? 3, 4, 5. É o nosso caso aqui, né? A gente está trabalhando aqui com 4 termos, né? E aplicamos o teorema de De Morgan, o segundo teorema de De Morgan aqui normalmente. Mas agora eu posso aplicar o primeiro teorema de De Morgan nesse termo aqui, nesse segundo, nesse terceiro e nesse quarto. E o que diz o primeiro teorema de De Morgan? Diz que o complemento do produto é igual à soma dos complementos. Então, vamos fazer isso aí. Então, olha só. Aqui eu tenho A barra e B barra e C, tudo barrado. Então, fica A barra barrado, B barra barrado, e aqui, como é só C, C barrado. Mesma coisa aqui, eu tenho A barra, então fica A barra barra. Aqui eu tenho só B, fica B barra. Aqui só C, então fica C barra. E assim vai, né? Aqui ficou A barra, B barrado 2 vezes, C barrado 2 vezes. E aqui ficou A barrado, B barrado 2 vezes e C barrado. Agora só tem uma coisa a fazer, né? Aplicar a identidade básica da operação inversão, que diz que qualquer variável barrado 2 vezes é essa própria variável. Então, o y, 2 barras vira y, a barra barra vira a, b barra barra vira b, c barra continua c barra. Aqui o a está negado 2 vezes, então vira a, b barrado continua b barrado, c barrado continua c barrado. Aqui a barrado continua a barrado, b negado 2 vezes é b, e c negado 2 vezes é c. No último termo aqui, a barra continua, b barrado 2 vezes vira b, e c barra continua sendo c barra. Pronto, chegamos na expressão final, que é uma expressão produto, veja que eu tenho aqui vários produtos, e somas, né? Então, tem um produto lógico de todos esses termos aqui, que na verdade são operações OU. E é isso, pessoal. Então, chegamos num circuito, se a gente fosse implementar o circuito dessa expressão que a gente acabou de retirar, seria esse circuito aqui, né? Veja que é uma expressão produto de soma. Então, tem aqui uma porta E, que faz a operação produto lógico do quê? De todas as somas lógicas que vêm dessas portas ou aqui. Se a gente fosse fazer uma comprovação dessas duas expressões, será que dá a mesma coisa? Aqui eu não estou fazendo passo a passo, tá? Já coloquei tudo de uma vez aqui, mas aqui eu tenho uma coluna, né, para cada termo dessa expressão soma de produtos. E aqui eu tenho os termos individuais dessa expressão produto de soma. Se você pegar e fizer o que diz a nossa expressão produto de soma, fizer isso aqui, ou isso, ou isso, ou isso, a gente vai chegar nesse resultado aqui, para todas as linhas da nossa tabela, para todas as combinações das 3 variáveis de entrada. Mesma coisa do lado de cá, né? Coloquei colunas independentes para cada termo da expressão, e se eu fizer esse, e esse, e esse, e esse, nós vamos encontrar esses resultados aqui. Vou até colocar em destaque aí que você pode ver que para cada uma das 8 combinações das 3 variáveis de entrada, o resultado tanto desse circuito aqui, implementado a partir de uma expressão de soma de produto, quanto o resultado desse circuito aqui, implementado a partir de uma expressão produto de soma, os dois fazem exatamente a mesma coisa. Aquela velha história, né? Circuitos diferentes, mas que fazem a mesma coisa. Pelo que a gente viu nesses 2 exemplos, né, pessoal? É mais simples a retirada de expressão quando as saídas estiverem valendo 1, né? Então, a retirada da expressão soma de produto é mais simples do que a retirada da expressão
produto de somas, que é quando as saídas estiverem valendo zero? Sim, porque quando a gente retirar por uns, você já sai com a expressão pronta. Quando a gente retira por zeros, a gente tem que transformar lá o y negado em y. E tem aquele processozinho lá intermediário, como a gente viu. Vai ser sempre esse processo. Então, quando a gente retira por zero, é um pouco mais complicado. Mas aí, na hora que você se deparar com um problema desse, você vai decidir o que vai ser melhor. Porque, veja bem, vamos supor que nós tenhamos aí uma tabela com 4 variáveis. Isso dá 16 combinações, né? Eu vou ter 16 saídas. Vamos supor que dessas 16 saídas, 3 estão valendo zero e 13 estão valendo 1. Então, olha só, se eu for retirar as expressões por 1, a expressão soma de produto, eu vou ter uma expressão com 13 termos. Vai ficar uma expressão gigante. E se eu retirar quando as saídas estiverem valendo zero, ou seja, uma expressão produto de somas, eu só tenho 3 zeros na saída. Então, eu vou ter uma expressão com 3 termos, é uma expressão bem mais curta. Apesar de eu ter aquele trabalho de transformar o y negado em y, pode me resultar numa expressão final mais interessante, uma expressão final menor. E vocês sabem que expressão menor significa circuito menor, né? Então é isso. Nesse momento aqui, a gente só está mostrando como retirar as expressões das tabelas verdades. Num próximo momento, na verdade não vai ser no próximo vídeo, nós vamos aprender a trabalhar com essas expressões. Vamos simplificar essas expressões. A gente está vendo aqui, está comentando, eu posso cair em expressões grandes, né? Por exemplo, essa aqui, ó, tem 4 termos com 3 variáveis em cada termo. Será que não dá para reduzir isso aí? Ou essa outra aqui também, né? Será que não dá para mexer nessa expressão e deixar ela menorzinha? Muitas vezes dá sim. E devemos fazer isso, porque se eu reduzir o tamanho da expressão, eu vou estar reduzindo o tamanho do circuito. E isso me dá economia em todos os sentidos, né? Mas isso é um próximo assunto. Por enquanto, era isso que a gente queria apresentar para vocês, tá bom? Então, até esse nosso próximo assunto.